Graça e paz, amado. Tudo bem? Que bom estar com você aqui. Esse é um trabalho que a gente faz para a honra e glória do Deus vivo, dentro da cristofm.com.br. Então você pode visitar lá o cristofm.com.br, que a gente tem colocado dentro da rádio, uma rádio que toca a palavra de Deus. Lá tem essas mensagens que eu venho trazendo e sempre roda ao fundo algumas mensagens, né, da rádio, que fica 24 horas com mensagem para você. Você é muito bem-vindo, né? Obrigado pela tua companhia. Espero poder ter você sempre aqui comigo e com a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para a gente tratar da palavra dele. Hoje eu me deparei com um ditado aí popular e eu trouxe para vocês. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Ore como se tudo dependesse de Deus, trabalhe como se tudo dependesse de você. Será que esse ditado popular consegue expressar a verdade que há por trás de sua intenção? Que devemos trabalhar duro como se tudo dependesse da gente e orar a Deus como se tudo dependesse dele? Eu trouxe um versículo entre muitos que você imagina aqui agora, que fala do Deus vivo, né? Você deve estar assim, puxa vida. Eu tenho tantos versículos que passam pela minha cabeça, que confrontam, né? Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você, que confrontam a forma, o que está por trás, né, desse dito popular. Será que isso procede? Vamos ver o que fala aqui na sequência. Destaque que eu separei aqui para vocês. Está no livro do profeta Isaías, capítulo 43, a partir do versículo 11, que diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Então aqui o primeiro confronto, né, em cima do que está dessa questão de eu devo fazer tudo como se dependesse de mim e orar como se tudo dependesse dele, é que realmente a gente precisa orar, não é como se dependesse, porque tudo depende de Deus. E eu? O que eu devo fazer? Até onde eu devo ir? Que dali para cima, ou dali para frente, ou dali adiante, é Deus que vai fazer. Até onde eu tenho essa liberdade de agir, né? A tal ponto que eu não vá atrapalhar aquilo que Deus precisa fazer por mim. O que a gente faz pode atrapalhar os planos de Deus na nossa vida, quer dizer, até onde todo filho de Deus, todo irmãozinho, todo cristão, todo abençoado vive com esse dilema: até onde eu posso ir? Que sou eu fazendo a ponto de não atrapalhar aquilo que Deus tem reservado para mim. Eu não quero atrapalhar aquilo que Deus vai fazer. E ao mesmo tempo não posso ficar sentado, porque dá a impressão que eu quero só que Deus trabalhe e eu não vou fazer absolutamente nada, porque é Ele quem tem que fazer. Se a gente fosse aprofundar nisso, a gente vai ver que o Espírito Santo precisa nos instruir, nos capacitar, a ponto de nós sabermos até onde nós vamos. Mas lidar com essa situação durante o conflito, o problema, na hora que você precisa tomar uma decisão, é muito difícil. É muito difícil e nós precisamos tomar cuidado. Aí eu separei alguns versículos aqui para a gente ir analisando, tentar aumentar a nossa sensibilidade em relação àquilo que Deus faz e aquilo que nós fazemos, e onde é que isso pode se tornar conflitante em relação à vontade de Deus. Está errado afirmar, né, como se tudo dependesse de Deus, porque tudo realmente depende dele. Então esse é o primeiro destaque. Não é se dependesse, tudo depende dele. O segundo destaque: até onde devemos atuar, agir, fazer acontecer sem interferir no que Deus está fazendo em nossas vidas. Exemplo: assim que Jesus ascendeu aos céus, depois que ele nos atraiu no corpo dele, né, na sua crucificação, morte, sepultamento e ressurreição, Jesus voltou e durante 40 dias, a gente vai ler aqui o versículo que fala disso, ele esteve com os apóstolos, ensinando, instruindo, e deu uma ordem a eles: olha, não saiam por aí agora, porque eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. É ele que vai capacitar vocês para vocês fazerem o que precisa ser feito. Só que Pedro, ele resolve agir. Judas havia traído Cristo e estava morto. E Pedro se levantou depois desse período
né, em que Jesus já havia ascendido, falou: bom, precisamos tomar uma decisão. É preciso que escolhamos um dos homens que estiverem conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre os céus. É fundamental que um deles seja conosco, testemunha da sua ressurreição. Então propuseram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias, e orando afirmaram, quer dizer, colocaram isso em oração: Tu, Senhor, que conheces o coração de todas as pessoas, mostra-nos qual destes 2 homens tem escolhido para assumir a vaga neste ministério apostolado, do qual Judas se desviou indo para o lugar que lhe era devido. Em seguida, lançaram sorte, né, quanto a eles, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 12 apóstolos. Isso está no livro de Atos, né, capítulo 1, a partir do versículo 21. No que se baseou Pedro? Né? Onde é que o Pedro estava apoiado para tomar essa decisão? Foi o que eu acabei de falar, olha. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem, era uma ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Eles precisavam receber o Espírito Santo. Jesus falou para eles: vocês vão expulsar demônio em meu nome, vocês vão pisar em serpentes, vão fazer tudo isso em meu nome. Não tenham medo, estarei com vocês até a consumação dos dias. Façam isso, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e quem crê e for batizado será salvo. Deixou a ordem e disse que ia enviar o Espírito Santo. Mas Pedro e os apóstolos entenderam que com a morte de Judas, aquela vaga do 12º apóstolo deveria ser preenchida. Eles colocaram 2 pessoas que eles entendiam que tinha condição, né, que era uma indicação humana, uma indicação dos apóstolos, para que aquela vaga de apóstolo fosse preenchida. Então, uma predisposição humana escolheu 2 homens, colocaram diante de Deus, mas eles mesmos tiraram no palitinho aquele que deveria substituir a pessoa de Judas, assumindo o posto ali de 12º apóstolo. Tem um detalhe que a gente precisa destacar aqui, ó. Matias foi escolhido para substituir Judas Iscariotes como apóstolo. Ele é mencionado apenas uma vez na Bíblia Sagrada, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que a gente acabou de ler. Cadê Matias? Cadê a escolha humana dos apóstolos que se reuniram, oraram a Deus, mas resolveram no palitinho o que seria feito? Depois de receber de Deus a instrução que eles deviam tomar algumas atitudes depois da vinda, né? Depois de Pentecostes, depois da descida do Espírito Santo sobre eles. Homero, o que isso tem a ver com o que a gente está tratando hoje? A decisão do homem em fazer as coisas. Certa decisão de Pedro e dos apóstolos a preencher aquela vaga. Qual foi a ordem deixada por Jesus aos apóstolos? E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulos, não fazer apóstolo. Ok? A ordem de Cristo foi essa, foi bem clara. Qual foi o sentimento de Pedro que a gente poderia aqui? Isso está lá no livro do Evangelho, né, de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18. Qual é o sentimento de Pedro ao nomear Matias como apóstolo? Quais foram as suas motivações? Pessoais? Quis mostrar autoridade? Tentou ser eficiente? E a gente pode colocar aqui bondade, a gente pode colocar aqui maldade, a gente pode colocar aqui qualquer intenção. Ah, que tipo de maldade, Palmeiras? Às vezes, peraí, já que eu posso pisar em serpente, expulsar demônio, fazer tudo em nome de Jesus, por que eu não posso aqui assumir essa responsabilidade e nomear um apóstolo? Vocês lembram o que o diabo falou para Eva? Onde é que foi que ela caiu? Quando ele disse que ela poderia comer do fruto, que ela se tornaria igual a Deus. A sedução, né, o poder, coisa que Jesus abriu mão o tempo todo, né? Quando o diabo foi ter com ele no capítulo 4 do Evangelho escrito por Mateus, depois de ser batizado, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, o diabo foi ter com ele depois de 40 dias sem comer.
E já disse assim: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Quer dizer, e depois que Jesus disse para ele que estava escrito que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, ele, não satisfeito, levou ele a um monte bem alto e disse assim: você disse para mim que está escrito isso, que nem só de pão vive o homem. Então você pode pular daqui, porque está escrito também que você pode dar ordem aos seus anjos, que eles vão te socorrer. Aí Jesus falou: não, mas Jesus respondeu: também está escrito que não devemos tentar o Senhor nosso Deus. Aí ele, não satisfeito, catou Cristo, levou ele para um outro monte, mostrou todos os reinos do mundo e disse para ele: olha, se prostrado aqui você me adorar, eu te entrego todos esses reinos. E Jesus também disse para ele: está escrito que eu devo adorar só ao meu Deus. Então, o conhecimento da palavra tem o seu devido valor, a sua devida importância, porque a gente não cai em golpes como esse. Nem Cristo se seduziu com o poder que tinha. Então, o que será que aconteceu com Pedro e com os apóstolos quando eles tiveram a intenção de colocar ali um 12º apóstolo? Porque eles foram encarregados de fazer discípulos, que é diferente de fazer apóstolo. O apóstolo, quem escolheu os 12 foi Cristo, um por um. Cada um tinha a sua missão, inclusive Judas de trair, porque Jesus veio para passar pelo que passou. Aquilo não foi uma coincidência, não foi azar. Cristo veio para isso, para ir à cruz e nos atrair no corpo dele, na sua morte, sepultamento e ressurreição. E Judas foi o escolhido para fazer o que fez. Não tem nada por acaso aqui. Qual foi o sentimento de Pedro e dos apóstolos ao colocar o 12º apóstolo, uma atribuição única, exclusiva do Senhor Jesus? Boa intenção? Má intenção? Eles achavam que deviam compor o 12º apóstolo? Aí você também vai tirar a sua conclusão. Enquanto Pedro tirava a sorte, para encontrar um substituto do 12º apóstolo, vamos ler aqui o que está escrito na carta aos Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana, porquanto não o recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu o recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Todavia, Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando então foi do seu agrado revelar o seu Filho em mim, para que eu o proclamasse entre os não-judeus. Parti imediatamente e não pedi orientação pessoal nenhuma, a pessoa alguma. Nem mesmo subi a Jerusalém para me aconselhar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas sem me deter, segui rapidamente para a Arábia e depois retornei a Damasco. Saulo, que depois se transformou em Paulo, Saulo era um perseguidor de cristãos, que matava cristãos em nome de Deus, foi parado na sua ida para Damasco por Cristo. Saulo, Saulo, todo mundo conhece essa história: por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Só a Cristo a quem tu persegues? Esse Saulo foi transformado em Paulo e passou de perseguidor a perseguido. Que ele não foi uma escolha de homem, ele foi uma escolha divina. Então ele se colocava ali diante dos demais apóstolos como o menor dos apóstolos. A decisão de Pedro foi colocar um homem, mas corria espiritualmente a decisão de Cristo de colocar Saulo, o então apóstolo Paulo, na 12ª pessoa do trabalho de evangelização e indo por todo mundo e pregando o evangelho a toda criatura. Pedro tomou uma decisão, os apóstolos, que foi uma decisão que eu entendo ser coletiva, deles. Vamos colocar um 12º apóstolo. E Paulo foi uma escolha do próprio Senhor Jesus. Vocação, dom, que é algo que vem de Deus, não vem do homem. Até onde eu devo ir com as minhas atitudes e onde eu devo parar, que aí passa a ser uma atitude divina. A pergunta que você deve se fazer é: eu estou fazendo o que eu estou fazendo para mim ou é para a honra e glória do reino de Deus? A resposta certa tem que ser para a honra e glória do reino de Deus. Se é para a honra e glória do reino de Deus, Ele mesmo vai colocar diante de você pessoas
situações em que você vai entender, enxergar que é Ele quem está agindo e não você que está tirando a sorte. Porque a gente não pode orar para Deus e pegar o palitinho e puxar e tomar uma decisão. Essa é a questão. Senhor, eu estou precisando disso, daquilo. O que eu devo fazer? Cara ou coroa? Opa, cara é isso, coroa é aquilo. Vou fazer ou não vou fazer? Misericórdia. Devemos orar, colocar diante do Pai, que tudo que vem dele é mais e melhor. E tudo que vem de nós, quando a gente tenta botar o dedinho para fazer, a gente pode estragar aquilo que Deus está fazendo com amor e carinho em nosso favor. Tá bom, amado? Que Deus abençoe sua vida em Cristo. Esse ditado popular, né? Que a gente deve orar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de nós, deveria ser assim, ó. Ore, pois tudo depende de Deus. Trabalhe, porque tudo que sai das tuas mãos, das tuas ações, da intenção do teu coração, da capacidade da tua mente, do poder da palavra que sai da sua boca, também precisa vir de Deus, que é do Espírito Santo que habita em você. 100% dependemos dele. Talvez seja essa a maior dificuldade das pessoas entenderem o que Deus fez pela humanidade. É que toda graça, toda misericórdia, todo perdão, toda sabedoria, toda divindade vem de Deus. Nós é que temos que ser capacitados por Deus. E ali os apóstolos tentaram capacitar alguém que não foi da escolha de Deus. Por isso que Matias não aparece mais em nenhum lugar na Bíblia, que foi uma escolha humana. Não faça escolhas humanas para a sua vida, para o seu trabalho, para as coisas que você precisa fazer, ainda mais se elas forem para Deus. Essa decisão não deve partir do homem. Nós devemos orar, colocar diante de Deus e esperar que Deus vai mostrar para a gente o que deve ser feito. Graça e paz, que Deus abençoe sua vida em Cristo e até a próxima.